Segundo Crônicas 7:11. Aqui, irmãos, é quando o Senhor, nosso Deus, aparece para Salomão pela segunda vez e faz algumas promessas e fala com Salomão. O versículo 11 começa assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Ele intentou fazer, aí eu fui lá buscar no nosso amigo Aurélio, intentar fazer. É planejar, é projetar, esforçar-se por fazer algo, diligenciar, tentar fazer algo. Então, se nós voltarmos a ler aqui de novo, e tudo quanto Salomão planejou fazer, intentou fazer, quis fazer, se esforçou por fazer na casa do Senhor e na casa dele, prosperamente o efetuou. Aí vem, como eu gosto muito de fazer perguntas, né? O que nós temos planejado? O que você pretende algo? Porque aqui, para ele ter planejado, o Senhor colocou no coração dele, houve um desejo. Nós temos os nossos desejos. Nós temos coisas que nós queremos na nossa igreja. São quantos anos dessa igreja, às vezes a gente vem e olha e fala, puxa, isso não muda, tá a mesma coisa, tá ali a irmã Vilma de novo no púlpito, pregando, falando, e dali a pouco tem... E será que nós estamos planejando alguma coisa para a casa do Senhor? Nós estamos desejando, mas e dar o primeiro passo? Planejar, querer, nós estamos fazendo, pedindo direção de Deus para fazermos. Da mesma forma na nossa casa, que diz aqui, dele na casa do Senhor e na sua casa prosperamente ele efetuou. Ele fez, ele deu um passo para isso. Ele não só quis e ficou no querer. Porque algo na nossa vida que se você não planejar, você não vai conseguir nada. Então, o que acontece quando nós não planejamos nada é igual a nada. Se você não faz nada, nada acontece. Se você quer uma mudança, você precisa fazer alguma coisa. Então você fica travado. Porque tem pessoas, muitas, que querem, mas não fazem nada. E só fica assim, ó Senhor, não acontece nada, nada muda. Mas a pessoa também não faz nada. E Salomão não, ele intentou, ele planejou, ele quis fazer, ele pediu direção para Deus, então ele foi lá. E algo acontece quando nós começamos a buscar a mudança, quando nós buscamos, colocamos, intentamos, nos esforçamos a querer algo, isto vai acontecer. E como aconteceu aqui, prosperamente o efetuou, nós também prosperamente vamos efetuar, tanto na casa do Senhor, como nas nossas casas, na nossa família, amém? Amém? Aê. E no versículo 12, e o Senhor apareceu de noite a Salomão. O Senhor aparece de noite, de dia, na hora que você levanta, na hora que você acorda, o Senhor fala com você o tempo inteiro. Basta você buscar, irmãos. Basta você buscar. Ele fala com você o tempo inteiro. Às vezes nós estamos com algumas coisas, falamos com uma pessoa ou outra, às vezes esquece de levar um louvor, falar alguma coisa, o Senhor fala. Ele usa uma pessoa, ele usa um vizinho, ele usa alguém na televisão, ele usa alguém na fila do banco, na fila do açougue, mas o Senhor, ele te ouve o tempo inteiro. E aqui diz, né, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Ele diz, ouvi tua oração. Muitas vezes nós estamos falando, clamando, pedindo ao Senhor algumas coisas e às vezes nós temos a impressão de que Deus não está ouvindo. Deus não ouve, não muda. Será que Deus não ouve? Uma coisa está na palavra, pecados e iniquidades fazem separação entre o homem e Deus. Então nós devemos nos olhar. Mas o Senhor, ele ouve a todos nós. Só que ele tem um trabalhar neste momento. Enquanto nós estamos esperando as respostas de Deus, Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Nós temos um tempo. O Senhor sempre ele planeja tudo.
Então, dentro das nossas vidas também, quando nós estamos no clamor, quando nós estamos na busca, este tempo de nós buscarmos, pedirmos, até vir a resposta, muitas vezes quando vem a resposta, sabe o que a gente faz? Tá tudo bem já, Senhor. Nem precisava. Só o fato de eu estar falando com o Senhor sempre, de estar clamando, eu já nem preciso mais disso. Às vezes o Senhor queria ver ali a sua busca, a sua, o que você está fazendo. E muitas vezes nós temos essas dificuldades quando passamos por problemas, nos sentimos angustiados por não estarmos ouvindo a Deus e termos essas respostas. E no versículo 13, diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, e Deus falando aqui para Salomão, tá? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha, Deus fala, e se eu fizer isso? Deus, a gente ouvindo tudo isso, a gente não imagina, nossa, mas que Deus ruim, né? Não mandar mais chuva. Ele é teu Deus, ele continua sendo teu Deus. Se ele mandar peste sobre toda a sua lavoura, consumir tudo, acabou o alimento, ele deixa de ser seu Deus? Quando vem a doença, ele deixa de ser o seu Deus? O Senhor, ele continua, ele tem tudo planejado, tudo bem organizado. E o Senhor quer o quê? Ele quer que nós o busquemos. O que acontece muitas vezes em nossas vidas é que nós buscamos, isso na maioria, nós ouvíamos muito, eu nunca vi alguém chegar numa igreja, é muito difícil, eu pelo menos não conheço. Eu vim porque eu quero Deus, assim. Maioria de nós, creio que 99,9% de nós aqui, nós só viemos quando o calo apertou muito, quando doeu muito, quando nós estávamos com muitas dificuldades, quando nós estávamos perdidos, sem saber mais que caminho andar, porque a gente já foi para isso, para aquilo, já foi em um canto aqui não deu certo, já foi para outro, mas chegou num momento aí em que você fala, não, eu tenho que procurar, eu tenho que ir lá naquela igreja daquela pessoa que não para de falar, vamos ver se funciona. A maioria de nós foi assim, através da dor. Aí a gente pensa, Deus é ruim para fazer isso com a gente? Poxa, a gente precisa passar por tantos problemas? Não, Deus te ama. Quando nós não conhecemos, nós estamos na mão do inimigo. O inimigo deita e rola com a gente quando a gente está lá fora. Deita e rola. E nós estamos vazios, distantes. Mas quando nós viemos para dentro da casa do Senhor, nós quando conhecemos e queremos buscar e falamos, Senhor, eu não aguento mais, está nas tuas mãos. Aí o Senhor, Ele vem, Ele nos acolhe. E o que Ele quer de nós? Ele quer que nós estejamos diante dEle, somente dEle, porque ninguém te ama mais do que Deus. Ninguém te ama mais do que Deus. Ninguém. Ele ama tanto você que Ele mandou o único filho dele para morrer na cruz por você, por mim, pelas nossas vidas. Ninguém. E o que acontece? Muitas vezes nós temos outras adorações, nós não temos esse amor. Nós falamos, Deus, nós te amamos, mas lá no fundinho, às vezes, este nosso amor não vai, nós não buscamos a Deus quando está tranquilo, favorável. A gente não busca a Deus. Quero que o irmão dê um pulinho em Neemias. Neemias 9, versículo 1 e 2. Um pouquinho mais para frente. Pode até deixar marcado aí que a gente vai voltar para Crônicas. Neemias 9, 1 e 2. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Aqui o povo de Israel, irmão, sofreu muito. E uma das coisas que que afastava a presença do Senhor da vida deles, era justamente a idolatria. Eles adoravam deuses, Deus Sol, Deus Lua, Deus aqui, Deus, muitos de vários outros, Baal.
E eles estavam distante do Senhor. E o Senhor queria eles junto. Que o Senhor buscasse a eles. Porque eram deuses falsos. E o Senhor já havia dado liberdade. Tudo, e o povo do Senhor havia se afastado com adorações. E um pouquinho mais para frente nós vemos lá. No versículo 31. Mas pela tua grande misericórdia, pela grande misericórdia de Deus, não os destruístes, nem desamparastes, porque é um Deus clemente e misericordioso. Este é o nosso Deus, mesmo quando nós estamos às vezes distantes, porque nós passamos por dificuldades. Eu andei passando, até conversei com algumas irmãs, às vezes vocês olham assim, passei situações que me deixaram tristes ali dentro, a ponto de eu chorar e estar entristecida e estar assim espiritualmente, falando: Senhor, eu estou fraca, eu não estou conseguindo buscar a Ti, Senhor. O que está acontecendo? Estou me sentindo distante. Estou me sentindo uma pessoa sem forças. Várias coisas passam pela cabeça. Eu vejo situações da política me entristecem. Eu vejo situações com crianças me entristecem a ponto de me abalar, a ponto de eu acordar no meio da noite lembrando de uma situação que eu vi de uma reportagem, principalmente coisas que mexem com criança, mexem muito comigo, a ponto de eu acordar chorando no meio da noite, de soluçar e falar: Deus, mas por que, Senhor? Por quê? E às vezes a gente fala, né, Senhor, por que não tem acontecido? Por que acontecem situações assim? E o Senhor fala: e se eu fizer isto? E se eu fizer aquilo? Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas e Ele está no santo lugar. E o que Ele quer que nós façamos está no versículo 14, irmãos. E Ele fala: e se eu enviar? E se eu fizer isso? E Ele fala: e se o meu povo, quem aqui é povo do Senhor? Amém? Que se chama pelo meu nome, se humilhar. É difícil para nós às vezes nos humilharmos, irmãos. Falar para Deus: Deus, para mim não dá mais, basta. Eu não aguento, eu não consigo, não tenho força. Eu não sou nada, Senhor, preciso. Porque tem muita gente que bate no peito, porque eu sei, porque eu conheço a palavra. Porque às vezes nós somos fortes no conhecer da palavra. Mas sentimentalmente, muitas vezes nós somos muito fracos. Sem o Senhor, nós somos mais fracos, mais frágeis ainda. Sem o Senhor, nós não somos nada. E às vezes nós queremos mostrar uma força, uma fortaleza, algumas vezes, e nós não temos. Aí nós precisamos buscar aonde? No Senhor. E como nos humilhar, Senhor? Senhor, nossa, a palavra do Senhor diz: humilhar-vos, pois, diante da potente mão de Deus, amém, o Bible Man lá falou. Então, nós precisamos nos humilharmos. É o que? Abrir seu peito, falar para o Senhor. E muitas vezes nós temos os nossos problemas, nós falamos mais com outras pessoas e não falamos para Deus. Você já passou 5 minutos chorando incessantemente diante de Deus, a ponto de às vezes você ficar sem voz, ponto de assim. Isso é você colocar as coisas diante de Deus. E Ele continua falando: se humilhar e orar. Nós oramos pouco. Nós oramos pouquíssimo. Nós raramente damos 10%, né? Não é do dízimo, do nosso horário de oração para o Senhor. É muito difícil alguém falar que passou 2 horas e 40 minutos orando durante um dia. Em 1 minuto, 24 minutinhos, 0,1%, 2 minutos e 40. Nós não fazemos isso. E o Senhor está lá: vem, filho, está doendo? Me busca. Eu estou aqui. E me buscar a minha face. Irmãos, é tão lindo você buscar a face do Senhor. Não que nós veremos Deus, mas você querer falar para Ele: Senhor, eu quero ver tanto a sua face, eu quero estar tanto diante de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Sem o Senhor eu não sou nada. Senhor, eu estou com uma situação assim na minha casa. Meu filho, assim, assim, assado. Deus, Ele é meu filho, mas antes de ser meu, Ele é Teu, Senhor. O que eu faço? Me mostra
Mostra para mim, na minha empresa eu estou sofrendo isso. Porque às vezes a gente reclama, principalmente de empresa. Eu me peguei fazendo isso muitas vezes. Reclama com a pessoa ali do lado. Ai, que o chefe falou, fez aquilo, nananana. A gente fala mal do chefe, fica nervoso, mas não leva isso diante de Deus. Fala mal para todo mundo, mas para diante de Deus, que a gente confia nele, a gente não faz. E ele fala, é a mim que nós devemos, que vocês devem buscar. E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O povo de Israel ali, o que eles fizeram? Que o Senhor usou de grande misericórdia. Eles foram lá e quebraram ídolos, quebraram tudo que eles tinham de adoração. E o Senhor fez um concerto com eles. O Senhor os usou de concertos, são dados como um povo abençoado. Todos nós aqui somos, porque nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus no nosso coração, amém? Nós todos somos, mas eles eram tidos como o povo escolhido, atentos por Jesus. Brincando, irmã. E o Senhor, Ele fala conosco, irmãos. E Ele queria ali o quê? Que o povo buscasse a Ele. E o povo estava na idolatria. E hoje? Aí a gente imagina sempre idolatria, aquela coisa, imagem, porque eles tinham. Mas naquela época eles fizeram. Eles voltaram as costas para tudo que afastava eles da presença de Deus. E nós? Tem gente que idolatra o trabalho. Eu conheço pessoas que idolatram o trabalho. É 24 horas. Não, meu nome é trabalho, meu nome é serviço. Eu acordo, trabalho. Tem gente que idolatra filho. Porque o meu filho. Nada é mais importante nas nossas vidas do que Deus. E Deus, às vezes, irmãos, Ele fala, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, você vai deixar de procurar? Ou só vai me procurar quando o calo doer? Não. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim. Nós, lógico, estamos com um problema de doença na família, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos buscar aos médicos, mas nós vamos levar diante ao Senhor. Nós estamos com um problema na empresa, nós vamos falar, mas nós vamos levar diante do Senhor. É o Senhor, é Ele quer que nós busquemos a Ele. Então, às vezes, essas situaçõezinhas, faça uma reflexão. Será que eu estou deixando de buscar a Deus? Será que eu não estou precisando passar de um concerto com Deus? Será que não é isso que o Senhor está querendo? Às vezes está doando. Não é porque Ele é ruim, é porque Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele quer você ao lado dEle. E às vezes nós passamos por situações. Em nós, o inimigo não toca. Porque nós somos todos aqui do Senhor, amém? A não ser quando nós permitimos. Aí nós temos o livre-arbítrio. Aí pode entrar o inimigo e realmente fazer um estrago. Mas aí é por permissão nossa que nós simplesmente demos brecha e deixamos para que ele haja. Mas fora isso, irmãos, faça uma reflexão. Aonde? Será que tem alguma coisa? O que é que eu estou falhando? Será que eu estou adorando, idolatrando? Tem algo um pouco mais importante? Aquela namorada. Agora que eu comecei a namorar, fica meio mais difícil. Trabalho. Às vezes não tem condições. Aí aparece aquele trabalho bem assim. No domingo de manhã e de noite. Na quarta e na sexta. Você não consegue mais vir na igreja. Nunca mais está diante de Deus. Lógico que você tem o dia inteiro para estar buscando. Mas Salmo 133 diz que bom e maravilhoso é que os irmãos estejam em união. E o Senhor, da palavra de Deus também fala, ficamos felizes quando dissemos vamos à casa do Senhor. Então, estar na casa de Deus é importante. Essa coisa de eu vou buscar Deus na minha casa, a palavra de Deus não está de acordo com isso. Ele quer você aqui, diante dele, na comunhão dos santos, com os irmãos, na união de todos aqui. Agora, o que é que está faltando, Deus? Eu intentei fazer alguma coisa, como Salomão lá no começo, ele intentou fazer e não está dando certo. Aí o Senhor fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, você está se humilhando diante de Deus? E orar, você está orando muito, está buscando pouco? Faça bem, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Tem muito disso. Muito disso, apesar que é uma coisa muito boa, viu, irmãos? Antes da alimentação, consagre sempre que você for comer o seu alimento.
Aqui nós onde vamos? Vamos no shopping, vai comer, ó, abaixa a cabecinha, vai em qualquer lugar, vai comer na casa do irmão, na casa de qualquer pessoa, senta ali antes de comer, tá todo mundo comendo. Senhor, muito obrigado por esse alimento, Senhor, porque eu sei que vem de Ti. Eu consagro a Ti. Em todo o tempo. Porque principalmente nós, irmãos, que estamos aí, diante do Senhor, com o coração voltado de buscar, fazer a vontade de Deus, o inimigo está uma fera, ele já é um monstro, um bicho. Ele está mais fera ainda porque você está querendo fazer a vontade de Deus, o que agrada a Deus, o que Deus quer. Aí ele sim, ele está ali, ó, ao redor, bramando, fugindo. E muitas vezes nós passamos por esses monte de situações e não estamos buscando a Deus, não estamos orando, não estamos nos humilhando, buscando a face e nem nos convertendo dos nossos maus caminhos. Tem alguma coisa errada. Senhor, eu fiz isso errado, me perdoa. O que o Senhor quer, que nós busquemos nele. Estar diante do Senhor e pedir perdão ao Senhor. Quanto de nós não falhamos? Erramos todos os dias. Todos os dias nós erramos. Mas a pessoa que não se humilha e não acerta, não vê o seu erro, essa pessoa ela não consegue ter um conserto com Deus. Ela vai passar e ela vai empurrar esse problema para mais para frente. E dali a pouco isso daí vai virar uma bola de neve. Mas porque logo ali atrás ela fez alguma coisa e fala, Deus sabe de tudo, Ele me perdoa. E a pessoa tem uma altivez de falar isso, Deus sabe de todas as coisas, e nem preciso pedir perdão. Deus já conhece o meu coração. Eu não preciso. Não, Deus esquadrinha o coração. E Ele esquadrinha, antes de mais tudo, Ele vê as intenções do nosso coração. Deus está atento aqui, ó, à nossa mente. Antes de você fazer alguma coisa, Deus está ali já rondando. Qual a intenção do meu filho, que ele está querendo fazer isso? O que há por trás disso? É ali que o Senhor está esquadrinhando cada momento do nosso levantar. Quando nós levantamos, que nós agradecemos a Deus. Se você está aqui, irmãos, é porque o Senhor te deu mais um dia, mais um fôlego de vida. Você glorificou a Deus por este dia. Se você não tem, dá glória a Deus. Se você não fez isso, glória a Deus, porque Ele deu mais esse dia de vida para a gente. E muitas vezes nós não vemos. São pequenas coisas do dia a dia mesmo. Mas quando nós passamos por situações em que nós temos pessoas nossas que nós amamos, passando por uma dificuldade, passando por uma situação ruim, aí nós vamos ali, aí a gente busca a Deus, põe o joelho no chão e fala, meu Deus, aí a gente busca a Deus. Aí Deus fala, olha, meu filho está ali me buscando de novo. Mas nós não precisamos ter essas situações ruins para nós buscarmos a Deus. Deus, Ele quer o nosso coração o tempo inteiro. Nós não precisamos, é lógico, ser aquele robozinho só, glória a Deus, aleluia, ficar com a Bíblia debaixo do braço, e aquele é crente. Né? Porque tem muitas pessoas que leem isso aqui, se converter disso, dos seus maus caminhos. Se converter é mudar. Você faz alguma coisa errada, não está dando certo, bota um ponto final nisso. Opa, se aqui está errado, tá lá as placas do carro, né? Conversão só à direita. Isso é uma mudança, né? Você tá errado, tá dando errado, não deu certo, muda. Senhor, não deu certo. Estou colocando diante de Ti, Senhor, me ajuda. Qual é a mudança? Qual é o próximo passo? O que eu faço? Porque, irmãos, nós necessitamos da misericórdia do Senhor em todo momento. E Ele quer, Ele te ama tanto. Ele te ama tanto, Ele é misericórdia, Ele é maravilhoso. Nós não podemos ficar sem a presença desse Deus maravilhoso. É um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que transforma. É este Deus maravilhoso e é isso que Ele quer. Busca a mim, fala comigo, busca a minha face. E o que eu vou fazer? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós teremos isso do Senhor. E nós temos o tempo inteiro. Nós temos um concerto com o Pai nas nossas vidas. Quando nós colocamos tudo diante dEle, tudo. E que é isso que o Senhor quer, essa intimidade. Às vezes nós temos mais intimidade com uma amiga, com o vizinho, com a mãe, com a filha. E não temos essa intimidade de nos abrirmos com Deus. Ele fala comigo.
eu estou aqui. Ele quer ouvir a sua voz, irmãos. Ele quer ouvir a minha voz, Ele quer ouvir o nosso clamor. Teve uma época em Israel, o povo se calou, não buscava mais a Deus. Sabe por quê? Porque eles não esperaram. Você vê aqui, ali, o Senhor fala, né? Salomão, ouvi tua oração. Ele ouviu, ele está ouvindo, irmão. Calma. Está demorando a mudança? O Senhor está tratando o seu coração nesse momento da mudança, enquanto você está esperando. É o Senhor quem está mudando. Talvez Ele está mudando planos. O Senhor, Ele tem um trabalhar diferente na vida de cada um de nós. E às vezes nós nos esperamos, nós pedimos hoje, queremos para amanhã. Mas também o Senhor quer que você faça algo, a mesma coisa que Salomão fez. Intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa. O que você está intentando? O que você está planejando? O que você está querendo fazer? Tem a direção de Deus? Você está colocando esse planejamento diante do Senhor? E se no meio desse planejamento de algo que você está fazendo, você foi ali, deu o primeiro passo. Aconteceu alguma coisa, você vai deixar de clamar ao Senhor? Deixar de falar? Não, né, irmãos? Nós sabemos que o Senhor, Ele tem a direção das nossas vidas. Tudo está nas mãos de Deus. Todas as coisas, a palavra do Senhor diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Amém. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se todas as coisas cooperam para o bem, vai cooperar para o bem e pronto. Então, às vezes está demorando, mas o Senhor está trabalhando no teu ser. E para encerrarmos, irmãos, vamos dar um pulinho em Lamentações. Livro das Lamentações de Jeremias. Dizem que ele era um profeta chorão, né? Aí, ó, tá vendo? Uma coisa boa para a gente fazer. Chorar diante de Deus, que nem Jeremias. Né? Vamos nos abrir e chorar diante do Senhor, né? Versículo conhecido, capítulo 3, versículo 22 de Lamentações, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Nele. Vamos esperar nele. A resposta que o Senhor tem, Ele vai te dar, irmão, no momento dele, no tempo exato dele. Quando Ele ver que Ele atingiu o propósito, aí, pumba, bênção liberada. Eu quero isso, Senhor. Aí eu quero isso, Senhor. Eu quero isso. Está demorando, Deus, mas Deus está ali trabalhando. Dali a pouco, quando Ele atingiu dentro de você o que Ele quer, a transformação, vamos ver se era isso mesmo. Aí o Senhor libera. Se não era, irmãos, o não de Deus é uma bênção, é livramento, é salvação. Então que nós possamos continuar esperando no Senhor, mas intente fazer, faça, esforce-se por fazer, tanto na casa de Deus, como na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Não saia daqui hoje falando, puxa, aquela igreja não muda nada. Faça. Entende? Se você tem vontade de fazer alguma coisa, converse com o pastor, converse com a pastora, comigo, com o Davi, converse com o irmão, venha procurar alguma coisa, eu quero mudar, eu tenho vontade de fazer isso, mas intente fazer, coloque diante do Senhor para fazer, esforça-te com bom ânimo. Nós precisamos cada vez mais buscar a face do Senhor, mas não quando está tudo tranquilo, favorável, mas quando o Senhor, em todos os tempos, principalmente quando não está. Porque quando está tranquilo e favorável, ninguém vem, né? Tá bom? Para que vai precisar do Senhor? Tá bom, não precisa. Mas o Senhor, Ele quer a tua presença, Ele quer que você o busque em todos os momentos. Amém? Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor?